Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Verso para memorizar, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 7. Quarta-feira, 18 de junho de 2025. Perseguição à Igreja Apostólica. Olá, amigos. Como estão vocês? Meu desejo é que todos estejam bem, que neste momento se sintam abraçados carinhosamente por nosso querido Jesus Cristo e que as bênçãos do Senhor estejam sendo derramadas sem medida sobre toda a sua casa, em cada aspecto da sua vida, em tudo aquilo que você planejar e realizar. Sou grato a você pela oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez, para dedicarmos alguns poucos momentos ao estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Hoje nós vamos refletir sobre o livro de Atos. Esse livro revela muito mais do que um registro histórico. Ele nos prepara espiritualmente para os desafios do tempo do fim. A perseguição à Igreja Apostólica não foi um episódio isolado. Foi o início de um padrão profético, uma janela para os métodos e as estratégias do inimigo contra o povo de Deus em todas as eras. A história da Igreja Cristã nasceu em meio à tensão. Os primeiros discípulos não foram celebrados. Antes foram odiados, rejeitados e até mesmo caçados. Do ponto de vista dos judeus, os cristãos ameaçavam a tradição mosaica. Eram vistos como apóstatas, como hereges perigosos. Do ponto de vista dos romanos, eram subversivos. Um novo grupo estranho que se recusava a adorar o imperador e rejeitava os deuses do império. E então, os poderes da terra e do mal se mobilizaram contra Cristo na pessoa de seus seguidores. O paganismo sabia que, se o evangelho triunfasse, os seus templos seriam esvaziados, os seus ídolos seriam deixados ao pó. E qual foi o resultado de tudo isso? Fogueiras acesas, prisões lotadas, sangue inocente derramado. E isso não foi apenas história, foi profecia em ação. Uma prévia do que Apocalipse 13 anuncia: o mundo unindo forças contra o remanescente fiel. Vamos então para Atos capítulo 12. O rei Herodes, movido por ambição política e por desejo de agradar os líderes judeus, começa a perseguir os cristãos. Tiago, irmão de João, é morto à espada. Pedro é preso e condenado ao mesmo destino. Aqui, nós vemos algo que prenuncia os eventos finais. O uso do poder político para reprimir a fé. A unidade entre religião e Estado contra o povo de Deus. E a ameaça de morte para aqueles que permanecem fiéis. Esses elementos ressoam com clareza com Apocalipse 13, onde uma imagem da besta é erguida e os que não a adoram são ameaçados com a morte. O padrão é antigo, mas será repetido com mais intensidade. Uma das cenas mais impressionantes em Atos 12 é Pedro dormindo, condenado à morte, preso entre soldados com cadeias nos pulsos, e apesar de tudo isso, dormindo. Não é apatia, é confiança, é uma paz que excede a todo entendimento. O anjo precisou tocá-lo para despertá-lo do sono. Isso nos ensina algo precioso. Mesmo em meio à escuridão, mesmo em meio à perseguição, nós podemos descansar nas promessas do Senhor. Pedro sabia de uma coisa: Jesus havia dito que ele morreria em idade avançada.
Portanto, ainda não era o fim. O conhecimento da palavra fortalece a fé, especialmente em tempos de crise. Precisamos cultivar essa fé agora, porque os tempos que virão não serão dias fáceis. Mas os que conhecem o Senhor podem até dormir em paz, mesmo dentro de uma prisão. Enquanto Pedro era milagrosamente libertado, os crentes oravam. E quando Pedro apareceu, mal conseguiram acreditar. Isso nos faz pensar. Quantas vezes oramos, mas não esperamos a resposta? Não acreditamos que ela virá. Ou, como os discípulos, ficamos surpresos quando Deus de fato age. O fim dos tempos exigirá uma igreja que ore com fé viva, não apenas com formalidade. A oração será a respiração da alma em tempos de opressão. Como em Atos, o poder de Deus não será impedido pelas correntes dos homens. Tiago morreu, mas Pedro foi liberto. Por quê? A resposta não está em mérito, mas no propósito soberano de Deus. Não significa que Pedro era melhor ou mais santo que Tiago. No tempo do fim, alguns serão poupados, outros selarão seu testemunho com sangue. Apocalipse 6 fala dos mártires clamando: "Até quando, Senhor?" E Deus responde com vestes brancas e tempo. O plano é maior do que a nossa compreensão. O importante não é ter todas as respostas, mas é estar pronto para glorificar a Deus, seja pela vida ou pela morte. Antes de sua morte, Jesus havia dito a Pedro: "Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá." E então, concluiu com um convite profundo: "Siga-me." Jesus nunca prometeu facilidades. Prometeu estar conosco. Segui-lo significa estar disposto a ir até o fim, mesmo que esse fim envolva uma cruz. O chamado permanece: siga-me. Nos dias de Atos, nos dias do Apocalipse, nos nossos dias. A história da Igreja Apostólica é a nossa história em preparação e em profecia. Ela mostra que a fidelidade pode custar tudo, mas, por outro lado, vale tudo. A Igreja do tempo do fim enfrentará pressões tremendas, mas como Pedro, como Tiago e como os irmãos em oração, nós também seremos sustentados por Deus. O convite de Cristo continua ecoando: não temas, siga-me. Que a fé dos apóstolos inspire hoje a sua jornada. Portanto, ore, estude e permaneça fiel em todas as circunstâncias. Que a paz de Deus permaneça presente na sua vida durante todo este dia. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.